O que a neurociência, a fé e a religião têm em comum? Um assunto extremamente importante, atual e que traz, informações imperdíveis para você. Começa agora o Comunhão Entrevista. Neurociência e fé, o que essas duas ideias, o que a ciência e a religião têm a ver em comum? Um assunto muito importante, onde nós vamos falar sobre como a medicina está avançada em relação a assuntos que têm a ver com fé. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos uma pessoa que entende bem do que nós vamos falar, é a doutora Késia Anders. A doutora Késia, ela é neurocientista, biomédica e PhD em neuropsicofarmacologia pela UFES. Ela também atua como professora universitária, é neuropsicanalista, ela ministra cursos e mentoria sobre neurociência, psicofarmacologia e inteligência emocional. Ela também é autora do livro Neurociência e Espiritualidade, um diálogo entre ciência, fé e saúde mental. Doutora Késia, seja muito bem-vinda ao Comunhão Entrevista. Para nós é uma alegria muito grande tratar desse assunto. Nós conversávamos agora há pouco que nunca se falou tanto de ciência e fé, né? Mas antes da gente entrar propriamente dito no seu livro, vou até mostrar o seu livro daqui a pouco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. O que te levou, né, como um profissional da saúde, a entrar nesse caminho utilizando ciência e fé? Bacana, um prazer estar aqui, Cristiano. Bom, eu sempre fui uma curiosa sobre a fé. Eu sou cristã desde que eu nasci, meu nome é cristão. Késia foi uma das filhas de Jó, então como muito curiosa desde a escola, eu lembro de eu falar que eu queria estudar sobre o corpo humano, sobre as ciências. Eu participava de feiras de ciência na escola e amava. Então, essa parte da curiosidade sempre esteve e a parte do cristianismo também. E juntar tudo isso veio muito depois de uma crise emocional que eu tive. E aí eu já estava no doutorado, já estava na graduação, mas aí no doutorado isso voltou. Isso voltou como forma de pesquisa. Por que não unir as duas coisas? E aí veio a busca desses estudos, o que a ciência diz, o que a fé diz e o que a gente tem em comum, porque além do que as pessoas pensam, elas estão mais correlacionadas do que separadas. Então, começou com toda essa história de vida. Eu penso que todo mundo tem uma história para contar. A gente só precisa ouvir. E essa história de juntar, então, foi a curiosidade com a vida cristã, a vida de fé minha, pessoal mesmo. Na época da faculdade, você teve algum momento que você conflitou, assim? Porque geralmente quando as pessoas entram na faculdade, eu já passei por isso, a gente tem aqueles momentos, né, que a gente é bombardeado por ideologias, por coisas que vão conflitar com a Bíblia, com a fé. Você chegou a passar por isso também? Passei porque eu comecei meus estudos na biologia. Eu sou formada em biomedicina, mas eu comecei na biologia. E eu lembro que uma das primeiras matérias foi sobre evolução humana. Então, a gente tinha que estudar ali o Big Bang, a gente tinha que estudar as teorias da evolução de Darwin. E eu via no meu professor essa vontade de falar da evolução. E assim, ele sabia que eu era cristã, então tinha ali um embate, vamos dizer assim, porque eu não entrava no embate, mas nas minhas respostas eu era o mais direta possível. Eu respondia o que a matéria queria que eu respondesse, mas não chegou a me conflitar. O que me conflitou foi a crise existencial. Então, eu cheguei a ter uma depressão muito grave no final da graduação. E quando eu me recuperei, é que veio essa união das duas coisas. Então, provavelmente, foi essa questão da crise existencial, talvez foi por isso que você puxou para esse lado da neuro, exato. Então, assim, por muito tempo eu nem queria falar muito disso, tanto que o meu mestrado é em biotecnologia, né? Estudei genética de câncer, mas no doutorado eu fui para estudar a parte da expressão gênica ligada à dependência química alcoólica, as neurociências, os transtornos, né? Porque a dependência química é um transtorno. E ali, aprofundando na depressão, que foi algo que eu tinha vivido. Então, unindo tudo isso, será que foi a minha genética? Será que foi meu estilo de vida? O que será? Será que foi a minha fé que conflitou ali e eu tive essa crise? E aí, da reunião de todas essas reflexões, nasceu o livro.
Então, eu já batia o olho na Bíblia, nas escrituras, e eu conseguia fazer a ligação com a neurociência, porque eu já estava tão aprofundada naquilo por experiência e por convívio da ciência, no sentido de produzir artigo, de produzir capítulo de livro, que aquilo se uniu. Então, eu falei, por que não divulgar isso através de um livro, né? Divulgar através de um livro, esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, depois o nosso cinegrafista vai dar um close aqui para gente. Esse livro aqui é Neurociências e Espiritualidade, comprovações científicas para uma vida feliz. Quando a gente fala comprovações científicas, logo vem à mente, peraí, então houve estudos para provar que a fé, e a gente tem visto muito isso, né, doutora? Sim. Que a ciência, cada vez mais que se aprofunda, tem visto que a importância da fé na vida espiritual. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a temática do seu livro, por favor. Sim, então, a neurociência, ela tem comprovado através de estudos clínicos. Então, quando a gente vai para a vida acadêmica, a gente tem uma série de regras que nós precisamos seguir para produzir um estudo. Então, eu estudei dependência química, estudei expressão gênica, ou seja, eu estudei quais as vias moleculares estão alteradas no cérebro de uma pessoa que usa drogas e usa álcool. Então, eu comprovei ali que existe uma base molecular, celular, a nível de neurônio, que faz ela ter um comportamento específico para dependência. Então, beleza. Então, como que eu uno isso com a fé? O que isso teria a ver, né? Como que eu tiro essa pessoa dessa dependência? Através da mudança do estilo de vida. Então, aí entra o porquê o subtítulo é Comprovações Científicas para uma Vida Feliz. Porque a espiritualidade, ela é acima da religião. Ela é um estilo de vida saudável e feliz. Só que esse feliz, quando a gente fala assim, eu quero ser feliz, parece uma coisa assim, vou orar e Deus vai me dar felicidade. Parece passivo, mas no livro eu coloco que é ativo. Eu preciso exercer isso, isso precisa me custar tudo. Então, um dos estudos que eu coloco é o estudo que eles fizeram sobre dor. Então, eles pegaram no Reino Unido, pessoas que eram cristãs e pessoas que não acreditavam em Deus, ateus. E colocaram lá no grupo randomizado, né? Então, assim, o grupo cristão, os dois grupos, eles iam levar choques, né? Então, era uma série de eletroestímulos que nós falamos, mas que ia doer, ia ativar a área de dor no cérebro. E o grupo que acreditava em Deus tinha que simplesmente fazer uma oração. Já que acredita em Deus, vamos testar se isso gera efeito fisiológico a nível cerebral e corporal. O grupo que não acreditava não ia fazer nada. Ia sentir a dor. E o grupo que levou o choque, eles tiveram redução dos níveis de dor. E a nível de ressonância magnética funcional foi possível comprovar. E a nível de testes psicológicos, reduziu em 20% a dor que o grupo controle sentiu. Então, ou seja, é algo que é comprovado, é um dos estudos mais completos que a gente tem, bombou no TikTok ultimamente, porque é um estudo de 2017, mas à medida que o pessoal vem compartilhando, vem crescendo. Então, esse é um dos exemplos que nós temos. Eu coloquei no livro também sobre estudo que fala do canto dos passarinhos, diminuir crises psicológicas, crises esquizofrênicas, paranoicas. Então, tem esse também. Então, assim, é uma série de estudos nessa linha que a neurociência comprova e que a Bíblia já fala também. Deve ser por isso, então, que no YouTube tem vários daqueles vídeos de canto de passarinho, chuva, né? Teria alguma coisa a ver com isso também? Teria, com certeza, porque quando eu induzo, mesmo sendo artificial, eu estou ativando essas áreas cerebrais. Então, o que a neurociência está fazendo hoje é conduzir estudos que comprovem aquilo que é milenar. Porque a Bíblia já dizia, olhai os passarinhos, olhai os lírios do campo. Por que você acha que hoje, em vários estúdios, em vários lugares, em várias festas, sempre tem uma rosinha, uma florzinha, algum elemento da natureza? Porque elementos da natureza ativam o nosso cérebro. Ativam para o nível de tranquilidade, de prazer, de sensação de bem-estar. Né? Então, hoje você vai em uma festa, tem lá o cantinho instagramável. Geralmente é um cantinho com grama, com flor, com água, com... Exatamente. Ou mesmo sons. Então, tudo isso que estimula nossa visão, nosso ouvido, nosso cheiro. Hoje a gente tem identidade olfativa.
tudo isso neurociência. E você estava falando agora há pouco sobre essa questão do estudo que foi feito com dependência química, e nós temos resultados muito bons de grupos de igreja, né, que tem trabalho, muitos trabalhos importantes com relação nessa área de dependente químico e tal. Você acredita que o fato de ter a fé envolvida nesse trabalho com dependentes químicos é um dos fatores que ajuda na recuperação? Ajuda completamente, porque aí a gente está entrando com essa mudança do estilo de vida. Porque quando você entra numa clínica de dependência, né, de tratamento de dependência, ou nessas que são mais ligadas à parte espiritual, ali tem o momento da terapia, o momento do culto, o momento de se alimentar adequadamente, o momento de fazer um exercício, o momento de conviver com outras pessoas que estão ali te ajudando nesse processo. Então, tudo isso são elementos que vão tirar essa pessoa desse momento. Porque o que acontece na dependência química? Ele está buscando, aquele indivíduo está buscando o prazer a todo custo. O cérebro dele é deteriorado por isso. Então, quanto mais dopamina eu tenho, determinado momento o meu cérebro vai cair em queda. Então, assim, eu vou começar a ter uma queda de dopamina porque a quantidade de drogas e álcool não vai dar conta. Então, é isso que a gente estudou. Existe uma morte de neurônios, ou seja, perda de massa cerebral. Essa pessoa ela vai ficando cada vez mais debilitada mesmo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enriquecer esse cérebro. Eu tenho que começar a mostrar para esse indivíduo que existem outras formas de adquirir dopamina, que não só pela droga e pelo álcool. Existe o relacionamento, existe o exercício, existe a alimentação, existe o canto dos passarinhos, existe a terapia, que é onde eu vou tratar o meu trauma que me levou para aquela dependência. Então, tudo isso é uma forma de recuperar esse cérebro. Então, é muito importante a parte da espiritualidade, é isso que a gente tem visto, né? Então, assim, pessoas que saem com esse testemunho. É verdade. Você falava também que, eu até comentei com você antes do nosso bate-papo, que o Brasil, se você juntar católicos e evangélicos, nós somos mais de 90% da população brasileira, ela é cristã. Sim. E o que eu acho interessante é que, apesar de sermos um país espiritualizado, há pouco estudo sobre essa área de ciência e fé. Você comentava comigo que o Conselho Federal de Medicina, eu queria que você falasse um pouquinho da atitude do Conselho Federal de Medicina, que eu tenho certeza que talvez você não está sabendo, e o porquê que é pouco explorado isso no Brasil. Então, o Conselho Federal de Medicina abriu uma comissão esse ano de 2025, então a notícia saiu em março nos meios de comunicação sobre uma comissão que eles estão criando com vários médicos e profissionais da área que estudam exatamente a junção da ciência e da fé na saúde dos indivíduos. Então, a ideia é reunir artigos e livros que já comprovam esse tema. Mas você falou uma coisa importante na sua pergunta, Cristiana, essa questão da gente ter a população dita como espiritual, dita como cristã, mas existe aí uma diferença entre essa espiritualidade que é exercida e a religiosidade, que é aquela coisa de eu falar assim, eu sou da católica, eu sou da batista, eu sou da adventista, mas será que eu estou elevando a minha mente para além? Porque a religiosidade é aquele conjunto de regras que eu vou seguir ali naquela denominação. A espiritualidade é eu associar isso à minha vida. Então, tem muito conceito que eu coloco no livro que é transcender. Então, eu preciso ultrapassar isso. E ultrapassar isso é fazer a minha espiritualidade ser uma diferença nas pessoas, na minha vida em primeiro lugar. E por isso que, de novo, volta o estilo de vida, porque a gente pensa que ser feliz é uma coisa passiva, mas ser feliz é algo ativo. É mudar a minha mente, é mudar como eu me cuido, como eu me olho. Jesus falou tanto sobre isso, né? Ajude. Ande mais uma milha. Ele falou isso várias vezes. Outra face. E a outra face não é ser passivo, né, Cristiano? A outra face é ser pacífico. Então, se eu não quero brigar, eu não entro numa luta.
É o que a gente fala, né? Ser humilde não é ser bobo, né? São coisas diferentes. Exato. Né? É simplesmente não prosseguir para a briga. Isso é muito difícil. Precisa de um controle emocional, você dá outra face, você ser pacífico, você dar a resposta branda que Provérbios fala, que alivia o furor, é um desafio. Então você tem que estar muito bem para isso. Tem que estar muito bem. No seu livro você fala de algumas experiências que são marcantes. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa, se você pudesse citar alguma experiência que você acha interessante, que você já vivenciou, que você presenciou, ou que você viu nos seus estudos. Então, no livro eu comento que eu começo o livro falando sobre um diálogo que eu tive uma vez sobre espiritualidade. E aí eu queria, até pensando nessa questão das estatísticas, eu perguntei para uma pessoa que eu estava conversando assim sobre espiritualidade. Já era uma coisa que eu queria escrever. E aí a pessoa falou assim, era um rapaz, ele falou assim, não, eu não vou na igreja todo domingo. E aí eu falei assim, mas o que você acha que é espiritualidade? E a pessoa acha que espiritualidade é aquilo, eu estou nessa igreja, ou eu estou naquela igreja. Então tem diferença entre espiritualidade e religiosidade. Exato. A espiritualidade é quando eu tenho um propósito de vida, um senso de vida que vai transcender para outras pessoas. Então, o que é esse transcender? Eu entendo o meu trabalho como um serviço às pessoas. Eu entendo a minha vida, aquilo que eu faço. Então, eu começo a mudar a mim. Então, se eu quero mudar o meu chefe, eu começo a mudar a mim. Então, o último capítulo do meu livro é sobre propósito de vida, que é o Ikigai, que é o sentido da vida, que é o que os orientais mais falam, e a gente está pouco falando sobre isso. E a religiosidade é o conjunto de regras. Então, tem conjuntos de regras na Batista, na Adventista, que eu vou me adequar ou não me adequar. Mas o senso maior disso, que aí é a espiritualidade, é o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E aí, por isso que é tão legal a medicina começar a pensar nisso, porque a ideia de ter uma comissão de espiritualidade, além de pesquisar os estudos, é trazer para a medicina esse conhecimento que eles não têm. Não tem. Assim, eles não sabem lidar com a religião, com a fé, com a espiritualidade. Então, a ideia é que a gente tem cada vez mais profissionais falando sobre isso e ensinando como lidar e como respeitar a fé do seu paciente. Você falou respeitar a fé do paciente. Doutora, eu acredito que você também tenha colegas, ou até mesmo você, que sabe de casos que a medicina não consegue explicar, de curas, Você acredita que talvez seja por causa desses fatos, talvez esteja se abrindo um pouco mais as portas para esse tipo de estudo? Acredito que sim, porque nós estamos lidando com uma área que existe muito fechamento sobre isso. A medicina é muito exata. Eles gostam, eu dou aula para medicina, então eu vejo os alunos querendo tudo muito exato. E não é assim com milagres. Não funciona assim. Eu não explico milagres. Por exemplo, você falou de se eu tenho situações, eu tenho casos que eu já escutei, mas eu penso que o meu caso pessoal é um caso bem interessante, porque a minha médica que me atendeu na crise que eu tive, na visão dela, eu não ia me recuperar. Ela chegou a falar isso. E eu era muito nova, eu tinha 22 anos quando eu tive a crise. Então ela falou assim, eu não vejo você sem tomando medicação, eu não vejo... Era nítido que ela não via essa recuperação. E quando eu me recuperei, depois de 1 ano de tratamento e mudança de estilo de vida, eu escrevi uma carta para ela, mandei para ela, e ela falou assim, nossa, é um milagre. Outras pessoas falaram, porque o nível que eu cheguei da depressão, e hoje eu dou aula sobre isso, é o nível mais grave que nós temos. Então é um mais. Para sair dali, foram mais de 5 medicações, vários médicos, vários terapeutas, e com certeza a minha fé, que vacilou nesses momentos, porque a depressão mexe com a área do cérebro que é ligada à fé. Então, pouca gente sabe disso. Quando você está numa crise depressiva ansiosa, você tem uma sensação que sua fé não existe. Então, é aquele... foi abandonado por Deus. Isso, aquele lado escuro da alma. Quase que acho que está sendo até castigado por Deus. Isso, é aquela coisa de vou para a caverna de Elias e vou entrar lá e ficar lá.
Então, essa fé tá abalada, mas porque o cérebro dessa pessoa tá abalado. E uma coisa que eu coloco muito é que corpo, mente e espírito estão unidos. E como que o espírito age? Através da minha mente saudável. Se a minha mente não tiver, o meu espírito não está e vice-versa. É por isso que nós vemos casos bizarros por aí, onde eu tenho uma mente perturbada, então eu tenho um espírito perturbado. E vice-versa. Se eu tenho uma mente fluida, eu tenho um espírito que vai fluir também. Então, a gente precisa entender que Deus criou essas ordens e é nossa função adequar e equilibrar essas ordens. Você falou, eu me lembrei até de Saul, né? Que Sim. Davi tocava harpa. Excelente. Saul é um grande caso de bipolaridade da Bíblia. E Davi tocava exatamente a harpa. A Bíblia fala que quando ele tocava a harpa, expulsava aquele lado do exatamente, aquele espírito maligno. No caso de Saul, você vê muito traços ali de bipolaridade. Ele era muito egocêntrico, ele não gostava de ver Davi ganhando. Não, Saul matou seus 1000, mas Davi seus 10.000. Ele se ofendia até mesmo porque Davi tocava para ele e ele ficava bem. Ele tinha agressividade, ele tinha todas essas confusões, dificuldade em obedecer, porque ele não obedeceu o profeta. E por isso ele sofreu as consequências. Deus deu a oportunidade dele ser obediente. Então, hoje, quando você vai estudar outras psicólogas, elas falam como eu. É como se fosse um primeiro caso de bipolaridade da Bíblia. Claro que não tinha esse diagnóstico na época, mas a gente vê ali os traços bonitinhos dessa descrição de personalidade e desse transtorno, né? Que ele teve, como eu falei, ele teve a oportunidade e a sua própria personalidade não permitiu que ele seguisse, né? Agora, doutora, por que a gente ainda tem tanta resistência na igreja quando o assunto é ciência, né? Às vezes a pessoa precisa de um atendimento profissional, de um atendimento médico, fármaco, precisa de uma terapia, e tem muita resistência, e infelizmente por parte de boa parte da liderança, né? Por que a senhora acha que isso acontece ainda? Eu penso que as escrituras já nos dizem essas respostas, e ela diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, essa pessoa não entendeu ainda que ela é formada de corpo, mente e espírito. Eu penso que falta um pouco essa fala, sabe, das nossas lideranças, dos nossos pastores. E um corpo precisa de um cuidado, a mente precisa de outro cuidado, o espírito de outro cuidado. Então, eu estou espiritualizando e esquecendo da hierarquia, que começa com o corpo. Então a gente falou do Elias. Elias foi para a caverna e Deus o sustentou, mandou o corvo ir lá dar pãozinho na brasa para ele. Deus cuidou do corpo de Elias, para depois cuidar da mente. Falou, tem mais 5.000 profetas. No caso, tem mais 5.000 que não se renderam. Renderam Baal, né? Exato. Então, não é só você que ele achava que estava sozinho, uma coisa do transtorno também. Então, cuidou do corpo, cuidou da mente dele, ou seja, sustentou ele. E aí, espiritualmente, ele foi sustentado. E trouxe a ele memória, né? Porque ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal contra Jezabel. E ele falou assim, olha, mas peraí, o que você está fazendo aí? Exato, mas ele teve uma crise de identidade, como nós temos em vários momentos. Então, às vezes, a gente quer fazer uma oração de novo. Eu falo isso porque muita gente fala isso. Eu quero orar, ou eu quero fazer uma sessão de terapia, que eu sou terapeuta, e eu vou melhorar com uma sessão, com 2 sessões. Eu não. Você levou a vida inteira para chegar até aqui. A gente vai precisar levar mais um processo para você mudar a sua mente. Então, assim, não é rápido, mas você vai conseguir. Então, a boa notícia é que tem uma luz no fim do túnel, mas você precisa vivenciar esse processo. Então, eu penso que a gente está muito espiritualizando sem base de conhecimento. E o próprio Deus, nas Escrituras, fala que nós carecemos de conhecimento. Verdade. Nessa reta final do nosso bate-papo, eu queria saber com você se há uma perspectiva de melhora. A gente falou agora há pouco de que alguns estudos estão sendo feitos. Você acredita que podemos melhorar esses estudos relacionados à neurociência, ciência e fé? Com certeza. Existem muitos estudos ligando isso, principalmente à saúde mental. Então, tem estudo que fala, por exemplo, que a oração de louvor ela é mais eficiente que a oração de lamentação. Que a oração de reclamação, que na verdade nem é interessante. Lamentação pode, mas reclamação não.
Então, assim, interessante que esse estudo saiu depois que eu já tinha publicado meu livro, mas eu comentei dele no lançamento, eu até coloquei, ou seja, existe um movimento de estudar sobre como a espiritualidade e a fé ativam o nosso cérebro, e muitos neurocientistas têm usado isso como o local do cérebro chamado dedo de Deus. Na verdade, esse centro é a nossa inteligência. Então, o pré-frontal, que é a área que dá a gente entendimento, senso de pertencimento, é o lugar, é o centro da inteligência. É ali que eu vou unir pensamentos complexos e entender por que eu estou aqui. Então, existe um movimento de entender essa área cerebral e entender como a fé está agindo nessa área. Então, é isso que a neurociência está fazendo hoje. Certo. Você acredita que com o surgimento agora mais que o surgimento, o desenvolvimento da inteligência artificial, a expansão das redes sociais, isso tem deixado as pessoas um pouco mais frias, um pouco mais, eu diria, até com um pouco mais de dificuldade de buscar esse tipo de ajuda? O excesso de telas, ele é algo que foi estudado ano passado, colocou-se como as palavras do ano de 2024, cérebro podre. Por que cérebro podre? Porque o excesso de telas fez com que o nosso cérebro ficasse mais preguiçoso, menos inteligente, menos criativo. E, paralelamente, Cristiano, 2024 foi o ano com mais afastamentos do trabalho de saúde mental. O mesmo ano que a gente estudou. Foi de pandemia, inclusive, não? Exato, 2 anos depois dobrou o número de ansiedade, depressão, ansiedade. O Brasil já é o país mais ansioso do mundo, mas dobraram-se os casos. E ano passado teve essa estatística de um ano com maior afastamento. Tanto que em 2025 entrou em vigor que todas as instituições têm que ter um cuidado de saúde mental. Então, inclusive, a empresa vai ser penalizada se ela não cuidar da saúde mental dos seus indivíduos por conta desse resultado de 2024. Mas veja, uma parcela disso está no uso excessivo de telas. Está no uso excessivo de inteligência artificial. Então, por exemplo, as pessoas não querem nem pensar para fazer uma frase que descreva ela no Instagram. Ela vai lá na inteligência. Incrível isso. O que você diria sobre a Kezia Anders? É chocante, porque eu escuto isso em terapia. Nossa, o site GPT me deu uma frase sensacional. Eu falei, por que você mesmo não criou? Por que você não gasta um tempo ali? A gente não quer gastar. E agora, eu descobri essa semana, o Instagram agora, antigamente a gente escolhia a música que a gente queria botar nas nossas postagens. Agora ele já diz para você quais músicas vão ficar, você não precisa nem escrever, dependendo da foto do vídeo que você coloca. Ele vai sugerir. Já aparece a listagem, tipo assim, olha, deixa que eu escolho para você, eu sei melhor do que você. E isso vai diminuindo a nossa criatividade, diminuindo a nossa inteligência, a nossa cognição e desativando essa área que é justamente a área de pensamentos complexos. Então, como eu vou ativar a minha área cerebral de pensamentos complexos se eu não estou pensando? Se existe uma inteligência artificial pensando por mim? E eu nem vou entrar no lado de alguns estudiosos teólogos falarem que a inteligência artificial ela tá sendo muito manipulada para o mal, assim, sabe? As máquinas, elas estão tendo um poder, por exemplo, depois vocês procuram aí, site GPT não desliga sozinho. Eles estão começando a manipular os próprios criadores deles. Ou seja, é uma rede de máquinas que, de repente, ela tá criando vida. Tipo, ela não... Parece coisa de filme, né? Ela não quer desligar. Tipo, eu mando um comando pra ela desligar e ela não desliga. O que tá acontecendo? Doutora, você é real, você tá aqui mesmo. Eu tô aqui. Ai, meu Deus do céu, eu já tava até me dando um negócio aqui por dentro. Será que eu tô conversando com ela? Senhora, gente, olha, mas chegou nesse ponto mesmo, né? Chegou. Doutor, olha... Muito obrigado por você participar conosco. Seja sempre bem-vindo aqui à comunhão. Vamos depois agendar. A gente entende que sua agenda é muito ocupada, mas vamos agendar para você poder voltar aqui outras vezes. É um assunto muito vasto. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo também gostou. Se você quiser saber um pouquinho mais do livro Neurociências e Espiritualidade, da doutora Kezia Anders, é um livro muito bom. Você precisa dar de presente. A pessoa que quiser ter o seu livro, doutor, como é que faz agora? No www.doutorakeziaanders.com, tá? Então tem no Instagram, doutora.keziaanders, tem no YouTube, doutora.keziaanders também. Todos eles têm um linkzinho para você falar comigo
Para você encomendar. E se a pessoa quiser te chamar para dar uma palestra também na igreja? Tudo esses links. Manda mensagem para lá. Falam. É você mesmo ou a inteligência está respondendo? A primeira mensagem é a IA, gente, mas logo em seguida eu respondo. Tá certo. Tá certo, olha, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe o seu ministério, porque não é só profissão, é um ministério. É verdade. Né? E você, gostou? Curtiu? Muito bom, né? Eu tenho certeza que você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, você vai fazer aquilo que eu sempre te peço. Clica, curte, comenta, compartilha, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Então, até o próximo Comunhão Entrevista.